Tem dois sábios que eu gosto muito. Um deles é o Rabbi Bahia Ben Asher. E o outro é um que muito pouca gente conhece, chamado Rabbi Shimshon Chaim Nachmani. E esse escreveu uma obra chamada Zera Shimshon. Ele viveu no século 17, 18 na Itália. E os comentários dele ficaram, não vou dizer sumidos, mas teve uma redescoberta de uns anos para cá sobre o Zera Shimshon. E é muito profundo as coisas que ele fala, né? É muito interessante. E quero compartilhar, quero poder ler um pouco o que ele fala e ver o que a gente pode, se tem alguma outra coisa que possamos aprender, né? E ele entra num assunto bem interessante, logo no primeiro, chama-se Drush, né? Que é a... Como é que eu traduzo isso? A primeira porção. O livro dele é dividido em 23 Drushim, né? 23 porções. Cada uma fala de um tema diferente. E logo no primeiro ele fala uma coisa bem interessante, que já inclusive falamos aqui a respeito, que toda vez que Hashem ele vai dar uma pancada em alguém, ele cria antes o remédio. Então toda vez que o homem passa por algum problema, toda vez que antes que Hashem permita que o homem passe por algum problema, ele cria a solução, tá? Então ninguém passa por problema sem que antes exista uma solução, mas aqui a gente tem que ter uma coisa em mente: não é todo mundo, tá? O homem mau, por exemplo, passa por problemas e aflições. Por quê? Porque como castigo, como punição, tá? Como uma punição que serve para destruir. Porém Israel, a pessoa que vive Torá, que busca os caminhos de Hashem, a punição tem outros motivos, e quando esta punição vem, um remédio já foi criado antes, tá? Uma história um exemplo bem interessante a esse respeito é a história de Esther, né? Acho que todo mundo aqui conhece a Megillat Esther, que se lê sempre no Purim, que fala da história lá da rainha, aqui do povo judeu que estava exilado na Babilônia, e depois veio o Império Persa, destruiu a Babilônia, tomou o local lá, e eles continuaram o exílio sob o domínio do Império Persa. Aí veio o rei lá, Ahasuerus, e junto com Haman, e Haman tentou destruir o povo judeu. Ele emitiu um decreto que no dia 13 de Adar, tinha colocado uma data, todo o povo lá do Império Persa era obrigado a atacar e matar um judeu, seja ele homem, mulher, criança, o que for, tá? E na última hora o decreto muda e Haman acaba sendo enforcado e o povo judeu é salvo, graças à rainha Esther, que conseguiu convencer o rei, tá? É interessante porque se você for olhar, se a gente pensa nessa história, aonde que está o milagre dessa história? Será que o milagre está quando o rei lá enforcou Haman? Mas como é que pode estar o milagre nesse momento, se Haman deu motivo para ele para ser enforcado? Haman, quando o rei entrou, primeiro que Haman, ele... quando o rei viu ele, Haman estava se debruçando sobre a rainha Esther, tá? Ou seja, Haman deu motivo para ser enforcado. Então, se ele deu motivo, como é que a gente pode entender isso um milagre? Talvez não seja um milagre aí, tá? Simplesmente uma consequência de um ato. Ou se você for ver o decreto,
que foi o milagre que impediu que os judeus fossem mortos. Mas aí também é questionável, porque a rainha Esther pediu para o rei emitir esse decreto. Então não foi um milagre. Nem um Nes, nem um Pele, porque foi um pedido. Ela falou, olha, é o meu povo, tem como se ajudar, tem como se salvar, e o rei emitiu o decreto. Aonde tem tão de milagroso? O milagre então foi quando o rei escolheu Esther para ser rainha. Olha, ela era bonita, atrativa. O que tem no milagre nisso? Então, é claro, ocorreu um milagre na história de Purim da rainha Esther, mas a questão é, aonde está o milagre? Ou melhor, a questão é, como vermos o milagre? Quando Hashem faz as coisas nas nossas vidas, aonde que está? Será que está nos finalmente? Puxa, eu estou com um problema de saúde. Será que o milagre é na hora que você é curado, que você tem a alta do hospital? Ou estou com problema financeiro, será que o milagre realmente acontece quando o dinheiro cai na sua conta? Ou será que tem um outro fator anterior a esse caso que realmente é o milagre? E que se nós o entendermos, podemos nos tornar capazes de entender como Hashem opera nessa realidade, certo? Então, Zerah Shimshon, ele começa a falar nisso, ele aborda esse tema, e vamos ler o que ele fala, e a gente vai estudando dentro do que ele fala. Existe um tratado do Talmud, da Gemara, que chama Megillah. É um tratado que fala sobre, e dentre muitas outras coisas, sobre o milagre de Purim, sobre o livro de Esther, ok? E antes, tanto na Megillah, tanto no Talmud da Megillah, quanto no Esther Rabbah, que é o Midrash, cada rabino que comenta, ele fala como ele abriu o ensino de Megillah dele, ou seja, cada rabino fala, olha, quando eu vou ensinar a Megillah de Esther, antes de começar, eu cito tal versículo. Aí o outro fala, eu cito tal versículo. Aí o outro fala, eu cito tal versículo. Então cada um dos rabinos, ele apresenta que versículo que ele citava antes de começar o ensino da Megillah Esther, ok? Então Zerah Shimshon, ele vai pegar um desses rabinos, vai pegar o versículo que ele cita, e sobre o versículo que ele cita, ele vai falar sobre todo o milagre de Purim. Tá? Então a gente tem que prestar muita atenção no que vai falar. Então ele começa citando o tratado de Megillah. E ele fala o seguinte: Rav Nachman Bar Yitzhak abria os seus ensinos na Megillah de Esther com o seguinte verso. Aí ele começa lá, Salmo 124, 2. Fala o seguinte: se não fosse Hashem conosco, o homem se levantaria contra nós e eles teriam nos engolido. Tá? Ok. Nesse verso, aqui está falando que se não fosse por Hashem, um homem se levantaria e teria nos engolido. Tá bom. Aí ele fala assim, aí começa a dizer Zerah Shimshon, até aqui a citação da Gemara, aí começa a dizer Zerah Shimshon. Isso é difícil. Uma citação difícil, porque está escrito um homem e não um rei. Não está escrito um rei quando o rei se levantar contra nós, mas está escrito um homem, né? E o que isso tende a nos ensinar, né? Muito pelo contrário, talvez isso nos faça questionar e não nos ensinar, porque se foi um homem ordinário que se levantou contra nós, que se levanta contra nós, ou no caso que se levantou contra os judeus em Purim, e não foi um rei, o milagre da salvação talvez não tenha sido tão grande. É o que ele está questionando, tá? Então, por que foi dito que se não fosse por Hashem? Ele começa questionando, tá? Ele começa questionando o Salmo, que fala, se não fosse por Hashem,
quando o homem se levantasse contra nós. Se é um homem, não é um rei. Se é um homem, é um comum, é uma pessoa ordinária. Então, se uma pessoa ordinária, se Hashem salva a gente de um homem comum, de uma pessoa ordinária, então o milagre não é tão grande. Mas se falasse que contra um rei, se fosse um rei que se levantasse contra nós, aí sim é um grande milagre. Mas não, está falando que é só um homem. Onde tem isso tão grande, né? Por que isso é tão importante? Essa é a pergunta de Zera Shimshon. Então ele vai começar a sugerir uma explicação, ele vai começar a explicar. Agora, para resolver essa dificuldade do porquê Rabi Nachman começava o seu ensino de Migilá Esther com esse verso, devemos entender que o santo, bendito seja, prepara o remédio antes da pancada. Tá bem assim, pancada. Por quê? Porque antes de Hashem fazer qualquer tratativa com o povo dele, ele prepara o remédio. Ou seja, então, todos os problemas que Israel passa, seja como nação, seja como povo, como pessoa, como indivíduo, tem um remédio criado antes. E como é que a gente sai desse problema? Quando entendemos aonde está esse remédio. Tá? E o que seria esse remédio? Então ele começa a explicar. E qual foi o remédio que Hashem ele deu ao povo antes do decreto de Haman? Ou seja, o decreto de Haman foi um problema. Então, antes do problema, antes da punição, Hashem criou um remédio, certo? Aí ele começa a falar, olha, se nós analisarmos para o outro lado, por exemplo, o êxodo do Egito, vemos que muitos ensinam que o remédio do êxodo, que o êxodo começou lá atrás, começou com o ódio dos irmãos. Ou seja, se não fosse o êxodo, se não fosse o ódio dos irmãos para o Yosef, ódio qual levou os irmãos a jogarem num poço, que depois foi vendido, que virou escravo, que virou prisioneiro, que virou líder, que veio a fome, que trouxe Jacob para o Egito, não teria tido êxodo. Ou seja, o milagre do êxodo, ele começou muito lá atrás, tá? Ele está comparando os milagres. Mas ele fala, pois, apesar de Hashem ter preparado o êxodo, o grande milagre, com o ódio dos irmãos, não podemos ver da mesma forma, pois o milagre de Esther, do Purim é diferente. O que ele está falando aqui? Ele está falando o Purim, o milagre do Purim e o milagre do Êxodo, eles são dois milagres muito diferentes. Tá? O milagre do Êxodo, que a gente chama em hebraico de Pele, que é aquele milagre que Hashem muda as leis naturais, abriu o mar, certo? É uma coisa que o homem olha e fala, nossa, impossível. Agora o milagre do Purim não foi. O milagre do Purim tem outro nome, chama Nes, que é aquele milagre que acontece dentro das leis naturais e é quando o improvável acontece. Ele fala, olha, tem 0,5% de chance de acontecer, e acontece. Esse é o Nes. E apesar do Pele ser algo muito mais impressionante aos olhos humanos, o Nes é aquilo que realmente muda a nossa vida. Por quê? Porque a abertura do mar, não tem nenhuma festa que comemora a abertura do mar. Mas esse milagre tem. O Purim. Entende? Então, o Nes, aquele milagre que não altera as leis da natureza. Vamos dizer, aquele milagre natural. Aquele milagre que você fala, puxa, tem tudo para dar errado, mas dá certo. Esse sim é marcante. Esse sim é importante. Esse sim que é o milagre que Hashem faz nas nossas vidas todos os dias. Não vai achando que Hashem, não vai contando que Hashem, ele vai todo dia abrir o mar na sua frente, porque não vai. Não conte com milagres, mas conte com o improvável. Se você entender o que é o improvável e como ter méritos para tanto.
Tá? É isso que ele fala. Ok? Então ele vai falar o seguinte: o que é esse homem que se levanta contra nós? Então Zerah Shimshon vai pegar lá do livro do profeta Samuel, do 2º, 22:2, e ele vai pegar um verso que está lá e ele vai comentar o seguinte: Adonai Sali, Mesdati, Mefalti Li. Tá, então Hashem é minha rocha, minha fortaleza e o meu resgate para mim. Esse versículo está estranho. Ele fala que Hashem é minha rocha, minha fortaleza e meu resgate, certo? Aí no final está assim, para mim. Tem um li no final. Esse li, ele não é necessário. Devia estar só escrito Hashem é minha rocha, minha fortaleza e meu resgate, ponto. Mas está escrito Hashem é minha rocha, minha fortaleza e meu resgate, para mim, ou por mim. Por que está esse por mim aqui? Está estranho. A Zerah Shimshon fala, está estranho. Porque, o que quer dizer esse por mim no final? Né? Quando fala sobre a providência, sobre a salvação de Hashem em todas as áreas. Isso é onde se esconde o remédio antes da pancada. Ou seja, o remédio antes da pancada não é que Hashem é a nossa rocha, ou a nossa fortaleza, ou o nosso resgate. O remédio se esconde nesse pequeno termo que termina no versículo de 2 letras, Lamed Yud, Li, que completamente sai do contexto. Então, se você acha que o remédio que Hashem te dá, pelas provações que você passa, é ele sendo a sua rocha, a sua fortaleza e seu resgate, você se engana. Não é esse o remédio. O remédio é o Li, é o por mim. Nossa, mas como entender uma coisa dessa? Como entender uma coisa dessa? Vamos tentar, olha só. Aí ele vai começar a explicar, presta atenção. Vamos lá. Ok. Por que? Ele vai começar a questionar, ele vai dar uma volta para chegar lá, presta atenção. Por que que os judeus daquela geração foram punidos com um decreto de extermínio para o Haman? O que os judeus fizeram para merecerem esse decreto? Isso é uma coisa que a gente não se questiona. A gente lê a Miglat Esther, o livro de Esther, e a gente vê que o Haman era um cara que odiava os judeus e colocou um decreto contra os judeus para a exterminação. Mas por que Hashem permitiu? Ora, ele vai explicar. Por causa que eles se prostraram perante a estátua de Nabucodonosor. Ou seja, antes do império se tornar império persa, era império babilônico, no começo do exílio, o rei Nabucodonosor trouxe o povo, exilou o povo do reino de Judá para a Babilônia, e fizeram eles se prostrarem, o povo se prostrar perante a estátua do rei, certo? Daniel e os 3 amigos dele não se prostraram, aí teve aquela história que foram jogados no forno e tal, tudo bem. Aí ele fala, o problema, esse decreto de Haman, que veio quase 70 anos depois, 68 anos depois, foi como um preço pelo povo ter se prostrado perante Nabucodonosor. Olha só como o preço do pecado, ele é cobrado. Ele é cobrado, ele vai vir. Pode, mas eu me arrependi. Tudo bem, você se arrependeu, mas o preço vai vir. 68 anos depois, Hashem permitiu que um decreto de destruição contra o povo judeu fosse assinado, porque eles se prostraram perante uma estátua. Certo? Aí Zerah Shimshon fala o seguinte: porém, devemos nos atentar a algo. Eles se prostraram perante a estátua por medo de serem punidos. Ou seja, eles agiram externamente e sem intenções internas. O que Zerah Shimshon está falando? Está falando que realmente o povo se prostrou. Mas ele se prostrou por medo. Eles se prostraram
apenas de forma aparente. Eles não se prostraram porque realmente eles viam Nabucodonosor como um Deus. Nabucodonosor não era Deus para eles. Eles se prostraram porque colocaram uma espada no pescoço dele e falaram: abaixa ele, se abaixaram. Ou seja, só foi uma ação externa, sem intenção interna. Aí ele explica, e é por isso que a punição de Hashem apenas foi externa, não foi interna. Ou seja, o decreto de Haman foi apenas uma ameaça, não se concretizou, nem começou na verdade. Ele está falando o seguinte, então ele está falando pelo fato do povo não ter se prostrado de coração perante uma imagem, Hashem não permitiu que o decreto fosse até o fim. Mas como mesmo assim eles se prostraram, mesmo que de forma aparente, Hashem permitiu que um decreto também fosse emitido de forma aparente. Então foi medida por medida. Então a punição, veio uma punição, mas a punição foi balanceada conforme o pecado deles. Se realmente o povo tivesse adorado Nabucodonosor como um Deus, certamente essa punição teria ido até o fim. Tá certo? É isso que ele está falando. Aí ele começa a explicar. Sabemos que um pecado chama outro pecado. E que se quando uma pessoa começa a transgredir, cometendo um pecadinho, a má inclinação vai puxá-lo a cometer um pecado maior ainda. Essa é a metodologia da má inclinação. No começo, a má inclinação é apenas um viajante que passa na porta de nossas casas vez ou outra. Depois de um tempo, ela se torna um convidado à nossa casa, até que finalmente ela se torna o dono do lar. Essa é a má inclinação. O que ele está falando? Ela está falando, o Zé Rachimshon está falando que um pecadinho leva a outro pecado. Como o povo cometeu um pecado ao se prostrar perante a estátua de Nabucodonosor, foi um pecadinho, porque só foi um pecado externo, eles não tinham intenção de adorar aquela imagem, mas não deixa de ser um pecado. Hoje eles se prostram perante uma estátua sem intenção nenhuma, com medo da punição. Amanhã eles vão se prostrar perante a estátua porque começam a se tornar acostumados, sabem que tem que passar ali todo dia, vão se prostrar. Depois de amanhã eles começam a se prostrar com mais frequência, passam para a estátua e se prostram, até que na semana que vem estão adorando a Nabucodonosor como uma entidade, como um Deus. Ou seja, é um passo por vez, tá? É isso que ele está falando. Aí ele volta. Hashem é minha rocha, minha fortaleza e meu resgate, por mim. Ele fala, Hashem, ele realmente providencia, ele não salva de todos os problemas, ele providencia a salvação para todos os problemas. Ele fala, é diferente. Como? Preparando um remédio antes da pancada. E esse remédio é o que salva a pessoa de todos os problemas. E é por isso que está escrito, Hashem é minha rocha, minha fortaleza e meu resgate, por mim. Que significa que não é Hashem que nos salva. Olha só o que ele está falando. Mas, por mim. Ou seja, Hashem nos salva, nos resgata e é a nossa fortaleza de nós mesmos. Por isso que está o por mim no final. Então o versículo está falando que Hashem é a nossa rocha, nossa fortaleza e o nosso resgate contra nós mesmos. Presta atenção. Para que a maldade não se instale nos nossos corações e não destrua as nossas almas. Olha só, algo que nenhum inimigo pode fazer. O que ele falou é muito profundo. A gente tem o costume de achar, Hashem salva, Hashem resgata, Hashem é nossa fortaleza contra os inimigos,
contra o outro lado, contra Satã, contra os adversários. Não é isso que ele está falando. Hashem, ele só te salva. Ele não salva dos homens, nem contra Satã, nem de nada. Ele só te salva contra você mesmo. Hashem, ele só te protege de você mesmo. Ah, mas e do resto? Quando a maldade não entra no seu coração, através da proteção de Hashem, a maldade a qual destrói a alma do homem, automaticamente você será protegida. Ou seja, Hashem, perante o povo dele, ele protege, não permitindo que um pecadinho se torne pecadão. Porque quando Hashem te protege e não permite que você peque, nada pode tocar na sua vida. Isso é profundo. E isso revela qual foi o remédio de Esther. Qual foi o remédio de Esther? Qual foi o remédio que não permitiu que o povo fosse aniquilado? Como os judeus começaram a pecar com a ação de se prostrarem perante Nabucodonosor, sem a intenção, era um pecadinho. Ok? Então o que Hashem fez? Hashem fez um decreto contra eles. E o que esse decreto fez com eles? Fez com que o povo orasse e jejuasse. Olha só. E com isso, a má inclinação do povo não foi capaz de tornar um pecadinho um pecadão. Olha só o que ele falou. Imagina que alguém coloca um decreto de morte contra você, coloca um alvo nas tuas costas. Olha só. Que coisa fantástica. O que é isso? É uma bênção. A pancada é uma bênção. Por que a pancada é uma bênção? Porque é através da pancada que Hashem está te resgatando de você mesmo. Como que ele está te resgatando de você mesmo? Porque pela pancada você vai começar a perceber os pecadinhos que você tem antes que eles se tornem pecadões. Porque quando se tornarem pecadões, aí a desgraça acontece. Estão entendendo o que ele está falando? Toda vez que um problema vem, um remédio vem antes. E aonde está esse remédio? A gente tende a olhar para fora, tende a olhar para o nosso redor. É isso que ele está ensinando. A gente não pode olhar para o nosso redor. O remédio está dentro de você. Antes, quando vem uma pancada de Hashem, quando vem um decreto negativo contra a sua vida, quando um alvo é colocado nas suas costas, quando desgraças começam a acontecer financeiramente, familiar, de saúde, é porque antes foi dado um remédio. E como encontrar esse remédio? Em você mesmo. Quando você encontra esse remédio em você mesmo, é neste momento em que Hashem está sendo a sua rocha, a sua fortaleza e o seu salvador. Por quê? Porque através desse remédio, que você vai perceber e vai reconhecer, você não vai permitir que o Yetzer Hará, que sua má inclinação, te leve a se aprofundar no pecado. E você vai salvar a si mesmo. Quando você fica doente, presta atenção, e você precisa tomar um remédio para curar, quem que vai e pega o remédio e põe na boca? É Hashem que vai lá, pega o remédio e põe na sua boca, ou é você que vai lá e pega o remédio e põe na boca? Você.
Mas pela misericórdia de Hashem, ele providencia métodos para que você tenha acesso ao remédio. Mas quem põe na sua boca é você. Ou seja, Hashem providenciou uma dor, métodos para você se livrar do pecado. Mas quem tem que pegar isso e levar à boca é você mesmo. Ou seja, não vai achando que Hashem vai te livrar dos problemas. Ele pode até te livrar dos problemas, mas isso é algo muito negativo. Por que é algo muito negativo quando Hashem vem e resolve os seus problemas? Porque está sendo descontado dos seus méritos. E quanto mais méritos você queima em vida, menos méritos você terá no Olam Rabá. Isso é importante a gente entender. Ou a misericórdia. Viver de misericórdia é o maior erro, é um tiro no pé. Porque a misericórdia, ela te resolve um problema momentâneo. Ela não te resolve, ela não é uma solução para a vida. Ela não é algo duradouro. Você está com um problema, eu preciso de 10 reais para pagar uma dívida. Misericórdia vem e vai tirar 10 reais. Mas ela não vai tirar você da pobreza. É aí que está o fato. Ah, mas ela me tirou da pobreza. Tudo bem, tirou da pobreza. Mas e as outras áreas da vida? Esse que é o problema, a gente não pode contar. E como não contar com a misericórdia, é apenas trazendo sobre a nossa vida um julgamento divino. E tem que ser um julgamento doce. Através do julgamento doce você gera méritos, tá? E os méritos que vão te abençoar. Então você vai ter uma vida boa a longo prazo, tanto financeiramente, quanto familiar, quanto de saúde, etc. Graças aos seus méritos e não por causa da graça, da misericórdia de Deus. E como é que você faz isso? Levando o remédio à sua boca. E como é que eu levo o remédio da minha boca? Olhando para tudo de negativo que acontece na sua vida e encontrando o remédio que Hashem lhe deu, que está aqui dentro, e você tomando esse remédio. O povo foi salvo por causa do decreto. Muitos ali se prostraram perante a estátua sem intenção nenhuma, e isso já gerou uma brecha para o Yetzer Hará começar a plantar mais sementes dentro do coração deles. E o pecado ia começar a se multiplicar. E se multiplicar até que ia chegar um ponto que o povo não ia ter mais como ser salvo. O que Hashem fez? Hashem deu uma pancada neles. Falou, pá, eu não vou resolver o problema de vocês. Eu não vou tirar vocês do exílio. Quem vai tirar vocês do exílio é vocês mesmos. Mas do jeito que vocês estão, ninguém vai sair do exílio. O que Hashem fez? Pá, deu uma pancada neles. O que o povo fez? Começou a orar e a jejuar. O que aconteceu alguns anos mais tarde? Eles retornaram para Jerusalém. Achei muito como a rocha, a fortaleza, podia muito bem ter tirado o povo de lá e levado para Jerusalém. Mas não foi isso que ele fez. Ele fez o povo ir para Jerusalém, pelos méritos próprios. É muito diferente do que nós tendemos a pensar. Não adianta a gente estar no mundo sem querendo ser que nem andar de mão dada com o Hashem o tempo inteiro, ele fazendo as coisas por nós o tempo inteiro. Não é. Como é que você vai evoluir espiritualmente? Como é que você vai fazer o Tikkun Olam? Como é que você vai consertar o pecado de Adão desse jeito? Estão entendendo? Olha só, o que Hashem falou para Noah e o que Hashem falou para Abraham? Para Noah ele falou, andarei ao seu lado. E o que ele falou para Abraham? Andarei atrás de você. Por quê? Porque Noah precisou que Hashem pegasse ele na mão, fizesse tudo, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso. No final, quando desceu da arca, o que aconteceu? Uma desgraça, teve um problema com os filhos dele, o Ham. E Abraham se tornou o pai de Israel. Por quê? Porque andava à frente de Hashem. Ele não precisava pegar na mão de Hashem. Por quê? Porque ele amadureceu nos caminhos de Hashem. É isso que a gente precisa entender. Andar ao lado de Hashem é bom. Mas andar à frente de Hashem é você atingir o seu propósito. E como isso acontece? Quando você começa a entender você mesmo, aquilo que você faz
E através de todas as pancadas que você leva na cabeça, você começa a reconhecer seu próprio pecado, seu próprio erro, e você conserta ele. E isso vai te gerar méritos para aquilo que Hashem tem na sua vida. É fácil. Certo? Então é mais ou menos isso o ensino do Zera Shimshon. Ele fala mais algumas coisas aqui, na verdade ele fala muita coisa, mas não temos muito tempo. Então, toda pancada é para que o instinto negativo não se torne nossa essência, para que o pecado não se torne nossa essência. É para isso que serve a punição. E a gente vai ficar na punição até que você tome o remédio. E o remédio não é a misericórdia de Hashem. O remédio é você mesmo. Ele vai te proteger contra você mesmo. Se você estiver protegido contra você mesmo, nada do lado de fora vai te causar dano. É esse o segredo. Então, se você está sofrendo muito problema externo, não é porque Satã quer te pegar. É porque você tem que olhar para si mesmo. O remédio está aqui. Não adianta você falar e Hashem pega o remédio e põe na minha boca. Não vai. Muitas vezes os problemas não se resolvem. Por quê? Porque o remédio está ali. Só que a gente tem que pegar e tomar ele.